Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, mais um conteúdo aqui do canal Notícia do Fogão. Tem Papo de Craque com Cantarelli, tem Fernandinha Maia na SBT Esporte Rio, tem Donos da Bola Rio, tem tudo pra você aqui sobre o Fogão, tá? Tem aí a festa da torcida com imagens. No último vídeo eu esqueci de botar as imagens, me perdoem. Nesse agora tem as imagens da festa de ontem. A torcida do Botafogo fez ali um aerofogo, uma rua de fogo pro Botafogo que treinava no Newton Santos. Sair de lá para o aeroporto com a animação, com a empolgação no coração para ir para essa final, primeira final e depois a outra final contra o Galo, com o ânimo renovado e com a intensidade que precisa ter para ganhar esses dois títulos. Então, vamos começar o vídeo? Antes de começar, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Não esqueça de clicar em Seja Membro, ali onde tinha o botãozinho de inscrever-se, agora tem Seja Membro, clica nele, aparecerão 4 planos, você escolhe, tem plano de R$3, R$5 e outros valores, mas valores simbólicos já cabem no seu bolso e você ajuda muito o canal a fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Então, bora pro vídeo. E olha qual é o assunto que a gente vai falar agora, do meu fogão. Olha a palavra! Não, vai tocar pra ela? Não vai tocar, não quero. Essa é a semana mais importante da minha vida, o Lucas Pedrosa. O DJ Careca nunca teve um trabalho tão fácil. Só botar no repeat. É só um botão. Repeat. Vocês não sabem, porque vocês não são mães, tá? Mas chega na última semana da gestação, tu já tá cansada. Tu já tá exausta. Você não aguenta mais, Pardal, dá um passo ali do lado, que você já quer. Exatamente. Você tá ansiosa, você tá tudo. Porque é a semana mais importante da sua vida, que você vai virar mãe, seu bebê vai chegar, você quer que tenha saúde. Aí fica naquela expectativa se vai dar tudo certo. Eu tô gerando meu terceiro filho. Agora, se vai nascer uma taça ou não, eu não sei, tá? Mas são gêmeos. Pode ser dois filhos. Eu não filhos. sei o que vai acontecer, tá bom? Mas eu tô assim, nessa expectativa materna, que eu já passei 2 vezes por isso. Botafogo, no sábado, ficou no empate com o Vitória. Esse jogo foi no estádio Newton Santos. Foi em casa. E agora tá na segunda posição na tabela, empatado em pontos com o Palmeiras, que ganhou do Atlético Goianiense. Roda o vídeo. Logo no primeiro minuto de jogo, o Vitória chegou com perigo. William Oliveira quase marcou para o time baiano. Botafogo não se acertava e depois do cruzamento, Alejandro abriu o placar no Newton Santos. Só depois dos 30 minutos, a equipe do Arthur Jorge ameaçou com Savarino. O Botafogo foi para a pressão. Igor Jesus chegou de carrinho e Lucas Arcanjo fez uma defesa corajosa. Que nos custa muito fazer mais um jogo destes e não levar daqui uma vitória. Custa-nos muito poder olhar para aquilo que foi o jogo em si, onde fomos uma vez mais dominadores. Aquilo que fica, na verdade, é o resultado final. Não. O ímpeto alvinegro aumentou no segundo tempo. Lucas Arcanjo passou a ser mais exigido, principalmente nos primeiros minutos. Na boa jogada do Almada, o desvio salvou o Vitória. Até que aos 42 minutos, Tiquinho tocou de cabeça e Wagner Leonardo fez contra. Tiquinho ainda teve uma última chance no finalzinho, mas a bola não entrou. O Botafogo chega ao terceiro jogo sem vencer. Depois de 10 rodadas seguidas na liderança, o time é ultrapassado pelo Palmeiras, faltando apenas 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. As equipes estão empatadas com 70 pontos, só que o time paulista leva vantagem por ter uma vitória a mais. E iremos para o jogo da próxima jornada, como já tínhamos falado também sobre isso, para uma final se tratasse, portanto. É esse o espírito que nós temos que olhar para a frente, porque não há mais nada a fazer para aquilo que ficou para trás. Apesar do empate, a torcida aplaudiu o time aqui na saída de campo. Botafogo agora se prepara para o confronto direto contra o Palmeiras na próxima terça-feira. E nesse jogo não terá o Tiquinho, que foi expulso aqui nos acréscimos. Em compensação, terá os retornos do atacante Luiz Henrique e do zagueiro Alexander Barbosa, que cumpriram suspensão nessa partida contra o Vitória. Ô, Lucas Pedrosa! Ai, meu amigo! Ai, vocês são ridículos. Deixa eu
contar pra quem não sabe, esse gol aí que o Botafogo tomou, o nome do cara é Alejandro. Vocês são ridículos. Daí esse é o gol do Fogão, de empate. Esse gol que sai no finalzinho. O que eu chorei nesse gol não tá escrito, hein, Pedrosa? Porque eu tava agoniada, eu tava pensando, meu Deus, vamos falar desse jogo do campo e bola? O Botafogo, mais uma vez, encontrou um time fechadinho, né? E todo mundo já percebeu, já falamos aqui várias vezes, que essa é a maior pedra do sapato do Botafogo na temporada. Junto a isso, a gente viu que foi um Botafogo sem o Alexander Barbosa e sem o Luiz Henrique, que, na minha opinião, são grandes protagonistas dessa temporada, né? Uma temporada em que o Botafogo já jogou várias finais, não só na Libertadores, por ser mata, e realmente acaba sendo uma final, mas no próprio Campeonato Brasileiro, Pedrosa, que eu acho que o botafoguense está se esquecendo, porque está tão vidrado na Libertadores, que lá na 16ª rodada, quando o Botafogo, enfim, pisa de forma sólida na liderança, ele pisa empatado em pontos com o Palmeiras. E sabe qual era o jogo da 17ª rodada? Botafogo e Palmeiras. E aí é o gol do Tiquinho, 1-0 no estádio Newton Santos. 4 ou 5 rodadas depois, o Flamengo, que estava brigando a liderança ponto a ponto com o Botafogo, ia ser o jogo Botafogo e Flamengo. Se o Flamengo vencesse, passaria o Botafogo e pisaria com segurança na liderança que o Flamengo tinha ocupado algumas rodadas. O Botafogo foi lá e venceu bem o Flamengo dentro do estádio Newton Santos. E depois teve mais um confronto direto com Fortaleza, que em todos esses momentos todos falavam, agora é a final pro Botafogo, agora é a final. E é mais uma final e agora mesmo. Porque agora não tem mais ponto muito pra frente, né? Até tem, mas assim, não o suficiente pra perder esses pontos preciosos contra o Palmeiras, hein, Pedrosa? Agora é a final de verdade. É a final de verdade contra o principal adversário, que acabou ultrapassando o Botafogo. Eu acho que essa partida contra o Vitória, a gente já tinha comentado aqui, dos jogos que o Botafogo teria pela frente, apesar de ter tropeçado contra o Atlético Mineiro, tropeçado contra o Cuiabá, o Vitória era o time que mais estava em ascensão nessa sequência do Botafogo. É um time que conseguiu fazer um gol logo no início e isso condiciona muito o jogo. O Botafogo ficou nervoso no primeiro tempo, foi muito abaixo do que era esperado e aí no segundo tempo o Botafogo volta à sua produção normal. Eu queria fazer uma crítica aqui, Fernanda, que eu já tinha feito no outro dia aqui e novamente eu vou falar. Eu não consigo entender como o Eduardo está na frente do Oscar Romero na linhagem do Botafogo, na meritocracia do Botafogo, na hierarquia que tem o Arthur Jorge. O Oscar Romero, pode ser que ele tenha algum tipo de problema fora de campo, como ele já teve, eu não sei se isso pesa para a decisão, mas todos os jogos que ele entra, ele consegue ser muito mais vertical e produtivo do que o Eduardo. E olha, eu gosto muito do Eduardo, acho que é um baita de um jogador. Mas toda vez que o Oscar Romero entra, ele consegue dar passes verticais, conseguindo construir por dentro. Ele tem um excelente cruzamento, ele tem chute de fora da área. E eu não consigo entender a insistência do Arthur Jorge em escolher o Eduardo em vez do Oscar Romero nessa hierarquia. De forma geral, eu acho que foi uma pressão imensa logo no segundo tempo. Tiquinho conseguiu desviar a bola ali e acabou sendo o gol contra do Wagner Leonardo. O Botafogo, obviamente, sentiu muita falta do Luiz Henrique, mais até do que do Barbosa. O Luiz Henrique é um cara que no 1 contra 1 consegue decidir qualquer partida. Então isso também serve de alerta para aquela crítica que a gente fez no jogo contra o Atlético Mineiro. Olha o que o Luiz Henrique fez naquele momento. Ele tirou a chance de jogar contra o Vitória, de ter uma pontuação melhor e hoje o Palmeiras conseguiu ultrapassar o Botafogo. Virando essa chave, tem um lado mental? Tem um lado mental. Mas assim, o Botafogo, diante desses adversários que você falou, se saiu muito bem. O Botafogo foi bem na Libertadores contra o Palmeiras, contra o São Paulo, conseguiu vencer o Flamengo 2 vezes. E lá no Allianz Parque é um time que... E o Fortaleza também teve esse momento também. Um time lá no Allianz Parque, pelas características do Botafogo, o Botafogo não vai ficar sendo pressionado pelo Palmeiras. Então, repito aqui, é a grande final. Se tem final contra o Atlético Mineiro na Libertadores, a final do Botafogo no Campeonato Brasileiro é nessa terça-feira. Porque é uma final dentro de campo e é uma final aqui também. Infelizmente, é aqui também. A grande pergunta que se faz é como será que o Arthur vai montar esse time pra terça, né, Vene? Porque a gente entende que é uma final, eu acho que tá bem dito pra todo mundo. É claro que, vamos dizer que tem uma rebarbinha aí no Brasileiro, mas nesse momento você não aproveitar e pontuar contra o Palmeiras, você vai ter que começar a fazer o seu e torcer pelo outro. Isso. Pela derrota do outro. Então, por isso se transforma numa final. Você acha que o Arthur vem com força máxima contra o Palmeiras? Porque são alguns dias só antes da grande final, hein, Vene Casagrande, contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. O jogo é no sábado e o jogo do Palmeiras é na terça-feira. Fernandinha, você e o Pedrosa já responderam essa pergunta. A partir do momento que a gente fala que é uma final, não há motivos para o técnico Arthur Jorge poupar um jogador.
Muito pelo contrário, ele tem que botar a força máxima. Inclusive, acho que esse jogo pode influenciar demais a final da Libertadores. Supondo que ele poupe alguns jogadores e o Botafogo leve uma goleada ou perca feio para o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Como é que chega os jogadores para a decisão da Libertadores? A gente sabe que o lado psicológico vai pesar bastante numa decisão que é disputada em campo neutro, fora de casa, lá na Argentina, 90 minutos. Então, por ser uma final, o técnico Arthur Jorge não pode pensar em outra maneira de escalar o time, a não ser força máxima. Ele tem que botar o time titular, porque você não pode dar risco de perder o Campeonato Brasileiro e depois perder uma Libertadores, não seria um absurdo, embora eu não acho que isso vai acontecer. Mas, além disso, eu acho que o técnico Arthur Jorge precisa melhorar o desempenho da equipe dentro de campo. Nos 2 últimos jogos foram 104 cruzamentos e apenas um gol, que a gente pode considerar até mesmo um gol contra, que foi contra o Vitória, que a bola acabou desviando. Então até mesmo o desempenho do Botafogo precisa melhorar. E o técnico Arthur Jorge precisa encontrar uma alternativa quando enfrenta um adversário, como atuou o Vitória, como atuou o Criciúma, como atuou o Cuiabá e como atuou até mesmo o Atlético Mineiro depois da expulsão do lateral direito, o Rubens. E o Palmeiras, por entender que o Botafogo tem essa dificuldade, pode jogar dessa maneira também. O que não seria nenhum absurdo. Aí eu já acho que não. Não, eu também acho que não. Você sabe que o Big Boss disse que pode ser que sim? Mas o Abel Ferreira, Sabia? ele é um cara que ele estuda muito o adversário. E o Palmeiras hoje tem algo que o Botafogo, na minha concepção, não mostrou nos últimos jogos, que é o lado mental. O Palmeiras sabe lidar com a pressão. Os jogadores do Botafogo não estão sabendo lidar com a pressão. Então isso pode contar. É bom, então, assim, vamos destacar 2 coisas aqui dos últimos 2 jogos do Botafogo. O que a gente viu realmente foi um volume muito grande, né? Mas a efetividade mais baixinha, né? A gente tem que lembrar que no jogo do Galo, o Botafogo estava sem um grande personagem, que é o Savarino. E no jogo agora contra o Vitória, sem 2 grandes personagens, um deles, Luiz Henrique, que eu já falei aqui pra mim, que é a grande cereja do bolo do Botafogo nessa temporada. A gente nunca pode deixar de destacar também que o Botafogo veio para esses jogos desfalcado. Eu esqueci de mencionar isso. A gente pôde ver um Júnior Santos no primeiro semestre se destacando como? Pela ponta, utilizando muita velocidade. E o técnico Arthur Jorge, na minha concepção, escalou o Júnior Santos contra o Vitória no primeiro tempo de uma maneira errada, de costas, muitas vezes de costas para o gol. Ou seja, uma forma que o Júnior Santos, ele não joga muito bem. E isso já aconteceu em outras oportunidades e o técnico Arthur Jorge já identificou isso. Então acho que ele acabou repetindo esse erro. Fora isso, é saber aproveitar as oportunidades, porque não é normal 104 cruzamentos em 2 jogos e apenas um gol marcado. E o ponto é que a jogada forte do Botafogo nunca foi o cruzamento, né? Sim. A jogada forte do Botafogo sempre foi uma chegada por baixo, vamos dizer assim, com muita velocidade e com muita intensidade. E acabou que esse foi o repertório que o Arthur... E a gente imagina, eu pelo menos vejo que na verdade é uma orientação do Arthur. Não é nada assim, é desespero, tá cruzando a área. Dá pra ver que é uma questão, uma orientação. Deu pra ver que foi uma escolha como isso, o tempero que ele entendeu que vai jogar naquela comida, que era uma dificuldade do Botafogo. E que eu também já identifiquei que realmente não tá dando muito certo. O Luiz, ele é o único cara que consegue arrastar essa bola e entrar com ela, ou cruzar rasteiro, ou trazer ela com condução pra dentro da grande área. O Matheus Martins entrou muito bem nesse jogo também, mas muito condicionado em alçar essa bola na área. Inclusive o gol sai com a bola que ele alçou. Pra mim, o Matheus entrou muito bem nesse último jogo. Mas o Vene traz um ponto. O que a gente entendeu que esse foi o recurso que o Arthur achou. Mas talvez esse não seja o grande ponto positivo do Botafogo, né? Eu acho que o Botafogo jogou pior, por exemplo, no segundo tempo contra o Atlético Mineiro do que no segundo tempo contra o Vitória. Eu acho que justamente porque ele ainda tentou, com alguns jogadores que ele colocou, ter tanto a alternativa pelo lado quanto por dentro. Como eu falei aqui, o Oscar Romero. E a bola parada, cara, é algo que eu tô sentindo falta no Botafogo. Faz tempo que o Botafogo não faz um gol de bola parada, aquela jogada ensaiada. O Bastos fez isso no início da temporada. O Barbosa também, apesar de ter feito só um gol, sempre levava perigo nesse sentido. Então a bola parada decide jogo. Principalmente esses jogos mais fechados. Então, assim, é algo que o Arthur Jorge também pode trabalhar. E, repito, assim, as escolhas, elas precisam ser melhoradas. Porque, por exemplo, o Matheus Ponte. O Matheus Ponte não deve muito pro Vitinho. Eu não consigo enxergar essa coisa, esse dever todo que o Vitinho é titular absoluto, correto? Sim. Eu não vejo o Vitinho desempenhando um futebol maravilhoso desde que ele chegou. Eu acho que ele é um jogador de muito potencial. O Matheus Ponte entrou e jogou muito bem contra o Vitória. É estilo de jogo, talvez. É estilo de jogo. O Oscar Romero é outro também. Eu não sei, tá? Mas a minha opinião como torcedora
é que, por exemplo, o Matheus, na minha opinião, ele foi o grande personagem no segundo tempo contra o Vitória. Entrou muito ele bem. E o Matheus Martins, o Romero também, mas ele e o Matheus Martins, eles mudaram o jogo. Sim. O volume, o da torcida, quando eles entram, dá uma alegria pro futebol. O Matheus entra muito bem, mas o Matheus, ele ainda é um menino que mostra um pouco de irregularidade, principalmente defensiva. Defensiva. Eu acho que o Botafogo fica um pouco mais exposto que o Matheus. Mas aí tem. Eu acho que o futebol é momento também. O momento, o Matheus, por exemplo, entra no jogo do Penharol e é expulso, quase comprometendo, porque ainda tem um pouco dessa questão. Mas eu também acho que, no momento, pelo que a gente viu nos últimos jogos, eu acho que o Matheus tá com um brilho maior. Mas uma irregularidade que os dois apresentam. E aí, no próximo jogo? Assim, é arriscar. É arriscado. Como é que é? É arriscado. Mas aí depende do seu adversário. Depende de quem o Abel Ferreira vai escalar. Sim. Por exemplo, eu acho até que o Palmeiras pode ter uma estratégia de entregar a bola pro Botafogo. Eu também acho. Só que isso é arriscado, tá? Deixar o Botafogo 90, 70, 80 minutos com a bola é arriscado. As pessoas, elas obviamente se apegam ao resultado, mas eu vou falar aqui novamente. Não pode empatar contra o Cuiabá, não pode empatar com o Vitória, não pode empatar com o Criciúma. Pega os jogos e vê o quanto o Botafogo produziu. A lógica, gente, era o Botafogo vencer. Contra o Vitória, não. Acho que foi muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou. Mas contra esses outros adversários, a lógica era o Botafogo vencer. Mesmo sendo o Palmeiras, se o Palmeiras ficar sendo martelado pelo Botafogo, eu acho muito arriscado. E assim, ao mesmo tempo que o Palmeiras não vai ficar sendo martelado, o Palmeiras também vai dar espaço, porque o Palmeiras tem que jogar. O Palmeiras tem que jogar. É a final pro Palmeiras também. Eu acho que vai acontecer. A postura do Palmeiras que eu acho que vai acontecer. Vai jogar normal, entre aspas, postura de sempre, buscando o ataque. Se abrir o placar antes do Botafogo, aí ele muda. Claro. Aí ele outra história. Sim. Aí ele muda. Perdeu um jogador, mudou. Não, é porque o Galo teve um jogador expulso. Não, mas eu falo assim, o placar também muda, né? 1-0 o Palmeiras no primeiro tempo. Aí, segundo tempo, eles vão se fechar muito. É arriscado o Abel botar outro zagueiro. Porque se o Botafogo abre o placar no primeiro tempo, no segundo tempo não vai se fechar, entende? E porque o Abel Ferreira ele consegue ser essa metamorfose aí, ambulante. E vai ser melhor até pro Botafogo, porque vai continuar tendo espaço para poder jogar como gosta. Bocão, vou começar contigo hoje porque você sabe tudo de Fogão, tá inserido ali, conhece a maioria do processo, processo todo do Botafogo. Apesar das coincidências, e a gente sabe que o torcedor botafoguense é supersticioso, tem coincidência, etc. Não se esperava esse empate ontem contra o Vitória, que é muito inferior ao Botafogo, né? A questão é que as equipes hoje, elas conseguem se adaptar ao estilo de jogo do Botafogo. Isso aconteceu no passado, aconteceu com o próprio Flamengo de Jorge Jesus. Sim. E é difícil hoje, porque as defesas hoje são muito mais fáceis de se organizarem, né, do que o ataque. Eu digo no sentido, as defesas hoje se organizaram contra o Botafogo para fazer o Botafogo se desorganizar ofensivamente, porque chega uma hora que a bola não entra, você fica lá massificando, um jogo de infiltração que quase não tem, de entre linhas. Aí você joga a bola ali de fundo, aí você não tem o Luiz Henrique contra o Vitória no jogo de X1, de 1 contra 1. Então você acaba tendo aquela dificuldade, como o Arthur Jorge falou, gera uma ansiedade, gera aquela expectativa, nós temos que dar uma resposta para tudo que falaram do Botafogo esse tempo todo, de um melhor time, que joga mais bonito o futebol do Brasil, e chega no momento que você fala assim, bom, eu preciso ganhar do Criciúma, eu preciso ganhar do Cuiabá e preciso ganhar do Vitória. Moleza, não é. Porque as equipes se defendem e se preparam para jogar contra o Botafogo. Criciúma e Cuiabá talvez não tivesse tido tanta, não digo... A situação do Vitória foi, eu vou jogar também, tanto é que faz um gol. O Botafogo não toma gol, há muitos jogos o Botafogo não perde, parece que é de 13 jogos. É muita coisa, e a gente conversava em off aqui, o Fernandão, o Botafogo deu 80 chutes em 3 jogos, 80 chutes. Então é muita coisa, cria-se, falta pontaria, se falta, a pessoa fala, não, tem que treinar. Esse Botafogo é gigante, é outro ano, são outros jogadores. Claro que exige ainda o teu nível de exigência mental, ele vai se elevando a cada jogo, porque vai afunilando o campeonato, né? Você tem a responsabilidade de estar em 2 frentes e ter que ganhar uma delas ou as duas, mas você pode perder as duas. O Botafogo hoje tem condições de ganhar, como tem condições de perder. E isso que o Bocão falou é interessante. O Flamengo no Jorge Jesus, que foi o time de 2019 que ganhou mais títulos em sequência, teve uma hora que os caras começaram a neutralizar. O Palmeiras, do Abel Ferreira, não é mais aquele Palmeiras, fião. Se o Botafogo não tivesse dado uma vacilada, o Botafogo era campeão. A gente botou aqui. Eu aqui no nosso bolão, tem umas 3 semanas, eu botei. Pra mim, o Botafogo seria campeão amanhã.
vencendo o Palmeiras. Só que aí tropeçou 2 vezes e foram 4 pontos. Que o Botafogo não perde há muito tempo, mas 3 empates você deixa 6 pontos pra trás. E era pra estar jogando amanhã com o Palmeiras, com 4 pontos de diferença, sem a responsabilidade de viajar pra Libertadores numa final, pra ter que ganhar. Bom, se perder amanhã, não acabou, mas evidentemente fica muito mais difícil. E o emocional abala um pouquinho pro jogo de final de Libertadores. Lógico. Ô, Nando, e outra coisa. É outro ano, outra temporada, outros jogadores, outro treinador. Mas a aura do torcedor tem um negocinho que assusta. E a gente vê que tá mexendo no emocional. Pô, o Botafogo teve Luiz Henrique, Alexander Barbosa e Tiquinho expulso em 2 jogos. Não é normal um cenário normal. 3 jogadores de ponta, né? Porque o Tiquinho é um cara que... A última vez que o Botafogo ganhou do Palmeiras lá, foi o gol do Tiquinho, um golaço, que ele dá um come aqui, ó, e mete uma batida seca, cruzada. Foi o Tiquinho, que já tá fora, porque foi expulso ontem por reclamação. Então, assim, internamente, não sei se vai ser o Arthur Jorge, não sei se vai ser o Gatito, que é um cara experiente, ou pronto, tem que pegar esse balão e botar no chão, rapaziada. É a semana da nossa vida. Se tu ganhar o Brasileiro... Claro que não acaba o Brasileiro amanhã, mas se ganhar o Palmeiras, volta pra liderança. E a Libertadores vai fazer história, filhão. Não teve nenhuma... De novo, gente, eu não sei exatamente os números da época do Newton Santos, não quero ser injusto. Mas desse Botafogo, que você que tá vendo aí, eu não sei teu avô que tem 152 anos, mas você que tem 40, 50, vai ser a semana mais feliz da tua vida, pô. E dos jogadores é mais importante. Quem é que ganha Brasileiro e Libertadores aí pertinho? Teve o Flamengo de 19? Acho que só, que eu me lembro. GV, se... Eu não tenho medo de dizer que é a semana mais importante da história do Botafogo. Acho que não houve nenhum momento da história em que esteve para vencer o Brasileiro e a Libertadores, porque nunca chegou na final da Libertadores. A primeira vez que passou da semifinal foi no jogo contra o... Caramba, ganhou de quem, né? Semifinal foi Penharol. Que tirou o Penharol, que estava todo mundo apavorado, mas que você cravou que o Botafogo tinha no mínimo 3 de vantagem no agregado dos 2 jogos. Ia ver, o Bocão foi feliz quando ele falou em relação às defesas, porque em qualquer lugar da vida é muito mais fácil destruir do que construir. Só que o futebol hoje, ele dá uma facilidade para quem destrói, que é se retrair, como se joga com as linhas muito próximas, você coloca uma linha de 5, mas outra linha de 4 e um na frente, você tendo intensidade e vontade de bloquear, sendo muito bem treinado, porque o Carpini, foi muito bom trabalho no Água Santa, muito bom trabalho no Juventude. Não foi tão bem no São Paulo. Começou o ano sendo campeão, né, da Supercopa do Brasil, né? É isso aí. Do Palmeiras. Em cima do Palmeiras. O Palmeiras que joga a final com o Botafogo. Não foi também no São Paulo, que eu achei que podiam ter um pouco mais de paciência com o Carpini, não tiveram, enfim. Ele foi pro Vitória e ele fez o Vitória ressurgir, que tenho certeza que se não fosse a organização e a ideia de jogo do Carpini, o Vitória não estaria onde ele está hoje. Já estaria de arrasta pra cima. Isso aí, sendo competitivo como é hoje. E foi um jogo muito digno, porque o Botafogo não fez o gol. Mas o Botafogo fez de tudo dentro das suas circunstâncias para tentar fazer o gol. Claro. Ele tentou jogar por dentro quando pôde. O Almada, ontem, né, no sábado, tendo a presença do Savarino, fica um pouco mais tranquilo para ele dividir a responsabilidade de construção. Só que a bola não entrava. O Vitória concentrou os jogadores por dentro, o Botafogo tentando usar os lados do campo para cruzar as bolas na área, para fazer com que essa bola aérea fosse determinante para fazer os gols. Não conseguiu, teve chances de fazer, não fez. E essas coisas acontecem. O Bocão foi feliz quando ele falou que é da bola. O Botafogo está 15 jogos sem perder, mas está a 3 sem ganhar. É isso. E faz uma diferença absurda, porque o Palmeiras ganhou os últimos 3. E aí, o Palmeiras vinha claudicante pra caramba, resolveu engrenar agora. É isso aí, mas eu acredito que o Botafogo tem totais condições de vencer o Palmeiras. Se o Botafogo ganha amanhã, a Libertadores tá no bolso. Eu tô falando aqui há um tempão. O jogo mais tranquilo, não vou falar o da temporada, mas vai ser tipo o Penharol. O Everton Guimarães tava me sacaneando ontem no direct. O apresentador do Dono lá de BH, parceirão. Eu falei, vai ser tranquilo, não vai ser sofrido como o Flamengo em 19, como o Fluminense com Boca. Não vai, o Botafogo vai resolver o jogo no primeiro tempo, vai administrar, vai na minha, pô. O Bocão vai tomar dele no primeiro tempo já. Quando é um jogo só, eu tendo a ser um pouco mais cauteloso nas minhas previsões. O Botafogo, na minha opinião, é infinitamente melhor do que o Atlético. Melhor, concordo com você, tanto técnica quanto taticamente e fisicamente também. Suporta o jogo físico mais tempo. Mental... Mas é aí que eu tô te falando. Tendo o cenário em vista, o Atlético, sendo um time já experiente, que não é um time bobo, inteligente, tendo esse cenário em vista, qual pode ser a estratégia do Atlético Mineiro? É tentar aguçar esse mental do Botafogo,
negativamente o Já máximo começou, possível. né? Com o Hulk, né? Já começou. Entendeu, Bocão? Tá transferindo a responsabilidade do Hulk pro Botafogo, evidentemente. óbvio. Eles são franco favoritos, malandro, Malandragem. cascudo, E faz malandro. parte do jogo. Faz parte, do exatamente. jogo. Cabe o Botafogo Não pode ser- o Botafogo entrar na pilha. É isso aí, ser inteligente bastante para não cometer os erros que cometeu. E o Arthur até falou que as expulsões não foram relacionadas ao jogo. Mas é aí que me incomoda e me preocupa. Por não serem relacionadas ao jogo, é que você percebe que existe um mental um pouco abalado. Por quê? Não foi numa entrada forte ou alguma coisa de jogo. Foi o Tiquinho reclamando, o Luiz Henrique, depois do jogo, arremessando uma garrafa que, enfim... E o Barbosa Entrando também na pilha do Davidson, porque todo mundo sabe que reclamando. gosta de sacanear. O E é Davidson. isso dá um alerta pro Botafogo com relação à parte mental. E a gente tem o Paulo Ribeiro lá, que é o psicólogo que trabalhou com a gente no Flamengo durante muitos Parceiro, anos. ótimo. Isso, sensacional. Esse cara que, Paulo Ribeiro salvou minha vida, mas que esteve lá ano passado, sabe de tudo que aconteceu, tem a experiência de 30 anos de bola para poder ajudar o Botafogo a não cair nessa pilha. A única vantagem do Atlético Mineiro talvez seja os jogadores mais experientes, como você mesmo disse, com poder de decisão, de decidir jogo. Os caras estão acostumados a decidir. Hulk, esses são jogadores que podem definir uma bola parada. Alguém no Botafogo desse elenco já ganhou Libertadores? Ali não. Não, né? Acho que nem jogou. Chegou todo mundo agora, Porque o Scarpa já ganhou 2, Hulk já ganhou. É isso. Esse é o problema. Aquela bola vadia, aquela bola cruzada na área de Esses raspa de gringos cabeça. lá, o Davinho já ganhou e já decidiu, fez gol em final. É isso. O zagueiro jogou Alonso, pelo Paraguai. O Júnior Alonso, campeão brasileiro com o próprio Atlético Mineiro da Copa do Brasil. os caras são mais cascudos. O time é cascudo, o time é experiente. A sabe imposição e o jogar. comportamento do Pode dar Botafogo mole, vai pô. definir, vai determinar talvez a imposição inicial, tipo, o Botafogo tem uma característica, um DNA de acelerar o jogo no início. Aqueles 15 minutos que vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. E quando faz o gol, consegue administrar de uma Igual certa Perón, forma. faz um, vai, ó. E induzir o adversário a transferir a responsabilidade, induzir o adversário ao erro. E aí tu mete 2, 3. Mas o futebol é muito imprevisível, gente. Eu só espero que a torcida do Botafogo continue confiando. Não pode largar agora, gente. Pô, Bocão, não tem por que desconfiar. O Tem Botafogo gente depende desconfiando, só Tem, por dele. causa disso aqui, ó. Até tem por causa disso aqui. Tem direito. Pegou o gancho, né? Muito Capitão bom, Gancho. muito bom, garoto. Aí, ó, Muito tá bom. na tela pra vocês. O que acontece com o Botafogo? Até tem. Mas não é motivo. Empatou com... Pô, isso aqui é brincadeira. 74% de posse. 28 chutes, irmão. 40 cruzamentos e a bola não entrou. Contra o Galo. O Galo. 71% de bola. 27 chutes. 41 cruzamentos. Não teve uma cabeça pra botar pra dentro lá ele. Mas eu te precisava falar. Uma cabecinha, ó. Aqui, ó, Bocão, vou botar pra dentro. Vitória, 73%. Caraca, 26, 44 cruzamentos, não tinha uma cabeça. Nem o Alexandre Barbosa não jogou, né? Porque ele de longe ele consegue botar pra dentro. Aí, Bocão, o Barbosa de fora da área ele consegue. Sem encostar, ele consegue. É o poder da anaconda. Mas falando sério agora, pô, vocês todo dia falam da chibata do cara. Isso aqui, se você for fazer as contas. Tu gosta, né, Xande? Lá em Guaxindiba, vai falar do teu apelido lá. O Bocão e Fernandão. Isso aqui mostra que o Botafogo tá performando, cara. Mas a bola não tá entrando lá, ele de novo. Gente, vamos falar aqui de... Quer ser feliz? Acerta a casinha, não tem Acerta a jeito, casinha. irmão. Não tem como Pode ter fugir 3 disso. chutes, Fernandão, em vez de 50. Não, Isso aí verdade. esquece, isso é bom pra quem trabalha no departamento de scout, desempenho, muito legal pra ter todo mundo emprego, mas isso aí pra gente, torcedor, jornalista, pra mim não serve nada, desculpa. Botou pra dentro que vale 1-0, acabou. 1x0, gol de mão, eu quero ganhar de 1x0, gol de cabeça aos 50 minutos, acabou. Mas vamos ser realistas e entender a diferença de probabilidade e possibilidade. Quando você aumenta com esses números A possibilidade de fazer o gol é muito maior do que tu ficar atrás muito defendendo. maior, exatamente. Pô, como o Arthur Jorge Faz as falou, contas aí, quantos cruzamentos em 3 jogos? 81, 120, 125. 120, meu irmão. Nem no treino. Se for no treino hoje, lá no Espaço Lonier, Não vai. Não dá 125 cruzamentos. Pra vocês verem que 125 cruzamentos em não, 3 jogos. não falta ímpeto, não falta desejo em vencer o jogo, não falta intensidade no Botafogo. Gostei do desejo, hein? Pô, porque tem que ter desejo. Ó. E se for um desejo ardente, Ih! as coisas ficam melhores Que ainda. isso? Tem que acontecer, já dizia nosso querido Napoleão Hill, pô. Quando Vocês tem um estão desejo assanhados, ardente, as coisas acontecem. Eita, ferro! Vocês estão assanhadinhos. Quer dizer, tem que ser o desejo ardente. E é verdade. E os números mostram isso. A gente que vê os jogos do Botafogo, eu gosto do jogo do Botafogo porque é um jogo bem jogado, é um jogo que... Não, os e é caras ardente, é o desejo ardente. Botafogo é, ó, Luxemburgo, pro céu. É, vertical é muda, vai. Botafogo É apontado pro Shell, né? É isso aí, o Luxemburgo falou. Só que isso aumenta as possibilidades. E uma hora vai começar. E quando faz no início, como aconteceu com o Vasco, como aconteceu com o próprio Flamengo, em que meteu um monte de gol,
vai Mas fazer o os time gols. a ser batido, gente. O jogo hoje é diferente. Ninguém vai querer se abrir pro Botafogo hoje. Não vai, gente. Tu vai enfrentar o Anderson Silva, tu vai pra trocação, vai nada. Vai nada. Tu vai ficar esperando o Anderson dar um mole e ficar lá, pra tu acertar uma bomba, nem Botafogo não dá pra trocação. Não vai. Os dois anõezinhos jogam demais, filho. Não, verdade. E o que tem que fazer? E o Arthur foi muito claro quando disse. A gente tem que encontrar soluções para ultrapassar essas barreiras, porque é muito difícil em qualquer lugar do planeta. A gente viu a seleção ter problema com uma linha de 5, outra linha de 4 na frente. A gente viu o Flamengo ter problemas. A gente tem visto os times na Europa terem problemas com relação a isso. É o treinador e os seus jogadores terem que encontrar soluções para ultrapassar essas barreiras. E você falou um nome muito interessante. Quando você tem um jogador igual o Luiz Henrique do lado, que é aquele cara do drible, da inércia, né? Não é aquele cara que... Da imprevisibilidade. É isso aí que só tem a velocidade. O Luiz Henrique é aquele cara que para e te chama para driblar. Eu falo isso aqui direto. Luiz Henrique, Cebolinha... Enfim, esses jogadores, eles têm a característica de quebrar essas linhas de 5. Tu não sabe pra onde vai. Porque você dribla um, alguém tem que sair na cobertura. Quando alguém sai na cobertura, e aí sobra abre o outro. espaço. É assim que acontece. E ele fez muita falta nesse jogo, Luiz Eu Henrique. teria possibilidade um dia de baixar as minhas linhas. Botafogo sempre foi aquele time que marca lá em cima, que quer ir lá em cima. Por que não chama o adversário? Tem que dar Eu uma falei mudada contra o agora, Vitória, gente, por que não joga um pouquinho no meio de campo? Chama o Vitória pra vir. Em algum momento eles vão errar. E aí eu faço a transição com jogadores que têm capacidade de decidir. Qual que é a jogos, tabela do tomada. Botafogo? Botafogo pega Palmeiras, Inter e São Paulo. São Paulo. O Inter fora e o São Paulo em casa. Isso. Palmeiras e Inter fora e São Paulo em casa. Também não é fácil. E o Mas Palmeiras são jogos que joga e deixa jogar. Vambora, quer se divertir, Principalmente vamos o se Inter. divertir. Isso aí. E o Palmeiras pega Cruzeiro fora, Fluminense em casa. Botafogo, Cruzeiro fora e Fluminense em casa. Exatamente. Não tem ninguém com tabela fácil, irmão. O Fluminense, o nosso Flusão, Superbet, pode dar de presente pro Botafogo. Não vai. Esse título. Não vai. Não vai? Não vai. O São Paulo também não vai dar pro Palmeiras. Com certeza o título. Na última rodada. Flusão pode amassar o Palmeiras na última rodada e dar o título pro Botafogo. Se precisar. Se não precisar, não vai dar o título pro Botafogo. Nem o São Paulo, se não precisar, vai dar. Tu acha que o São Paulo vai dar o título pro Palmeiras? Na última rodada, Botafogo e São Paulo. Vocês acham que se Botafogo ganhar, ele é campeão? Tu acha que vai botar um mistão? Porra, o Fluminense também. Será? O Fluminense, se estiver livre, vai jogar com mistão, vai levar o Sub-23. Vai nada, vai jogar todo mundo, vai ganhar. E vai queimar tua língua, botou. Então vai dar o título pra gente de brasileiro? Não vai dar nada. Vai. Vamos falar da maior semana da história do Botafogo. Estamos acompanhando imagens aqui dos torcedores na porta do estádio Newton Santos. Botafogo treinou agora no Newton Santos e vai direto para o aeroporto, para São Paulo e depois para Buenos Aires. Daqui a pouquinho tem o Aerofogo lá no aeroporto. O Botafogo embarca às 19 horas da noite. Fala, estagiário. E no Cristo Redentor? O pessoal tá lá reunido. Também a galera foi pra missa do Cristo Redentor. Muitos alvinegros por lá, mano. Importante, né? É tempo de Botafogo. Fala no fogão, Rodrigo Brandão, manda aí. Muito bem, Canta. E os jogadores do Botafogo realizaram a última atividade antes da viagem para São Paulo. Agora à tarde, no estádio Newton Santos, acompanhamos os primeiros 15 minutos de treinamento. Logo depois, a imprensa foi convidada a se retirar. E aí o técnico Arthur Jorge comandou o restante da atividade, que foi um treino técnico-tático já para montar a equipe para o jogo contra o Palmeiras amanhã. E nessa atividade eu pude observar que todos os jogadores estavam à disposição, inclusive os que não atuaram contra o Vitória no último sábado, o Luiz Henrique e o Alexander Barbosa, que estavam suspensos, além do Alex Telles e do Marlon Freitas, que foram poupados. E antes dessa atividade, houve uma entrevista coletiva. Foi a última do técnico Arthur Jorge aqui no Rio de Janeiro, antes da viagem para São Paulo. Isso porque eles não vão retornar para o Rio. Eles vão ter essa partida contra o Palmeiras amanhã no Allianz Parque, dormirão em São Paulo e na quarta-feira partirão para Buenos Aires. E nessa entrevista coletiva, a primeira pergunta feita ao técnico Arthur Jorge foi em que ponto está esse time, depois dos últimos resultados que não foram positivos. E ele respondeu: o ponto em que nós nos encontramos é um ponto em que nós podemos considerá-lo como sendo o ponto zero para aquilo que nós temos para esta reta final de campeonato. É um ponto em que nós temos, nesta altura, pensar mais naquilo que temos a fazer no próximo e no futuro imediato do que propriamente naquilo que fizemos no passado. Nós sabemos muito aquilo que fizemos no passado. Nós fizemos e sabemos que tivemos uma campanha de grande consistência, que fizemos e que tivemos um percurso até aqui de elevado nível em termos de performance. E tenho ficado muito tempo e muitas vezes calado a assistir àquilo que tem sido alguns paralelismos com aquilo que tem sido a nossa campanha de Botafogo e tenho visto falar muitas vezes sobre nós. E este é o momento em que eu posso postar exatamente a fazer aqui um reset em relação àquilo que é este passado
Tá aí, portanto, o Arthur Jorge, de certa forma, se mostrando um pouco incomodado com as comparações, com o paralelismo, como ele disse, com o passado. Ele usou a palavra reset, um recomeço, o Botafogo que continua dependendo apenas de si para ser campeão brasileiro. Durante a semana a gente vai trazer mais declarações do treinador nessa entrevista coletiva. Nesse momento, ele e a delegação estão em direção ao aeroporto Tom Jobim, acompanhado por dezenas de torcedores que estão promovendo o Aerofogo, aquele último apoio, aquela última palavra de incentivo para os jogadores que vão para essa partida contra o Palmeiras amanhã, super importante, e mais ainda para a partida contra o Atlético Mineiro, o jogo mais importante da história do clube. O embarque da delegação está marcado para o início dessa noite. Os jogadores embarcam lá em São Paulo, onde ficarão concentrados até a partida diante do Palmeiras. E para essa partida o time deve ir completo, sem desfalques. A tendência é que o Arthur Jorge utilize força máxima, até porque uma vitória recoloca o time na liderança e, mais do que isso, retoma a confiança dos jogadores às vésperas dessa final contra o Galo. Valeu, Canta. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, diretamente do último treinamento do Botafogo no Rio de Janeiro. Agora o Fogão não volta mais pro Rio até o último segundo da final da Libertadores da América contra o Atlético Mineiro no próximo sábado, meu parceiro. Gabriel Farias, muita gente falando que o Botafogo está pipocando. O que você tem a dizer sobre a preparação do Botafogo para chegar nesse momento? E eu gostei muito da coletiva do Arthur Jorge hoje, Farias. Eu acho que o Arthur fez o papel dele. Elevou a moral da equipe, espantou qualquer tipo de comparação, qualquer tipo de discurso que possa levar a taxar o Botafogo como esse time que está amarelando. É o papel dele, né? Enquanto líder, ele não pode ir pra coletiva e dizer assim, não, realmente, nossa equipe está sentindo a reta final da temporada e isso é preocupante. Não, ele fez a parte dele. Eu penso o seguinte, Cantarelli, eu defendo aqui de verdade que a gente se comprometa nas análises, né? Não dá pra gente ficar esperando a resolução dos campeonatos ou a definição de um jogo pra gente dizer assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Senão fica muito fácil, né? A gente analisar futebol. Porém, nós estamos na reta final do ano e na reta final mesmo, né? No caso do Botafogo, resta um jogo amanhã, um jogo sábado e mais 2 jogos na semana que vem, contra a Inter e contra São Paulo. Como que eu vou chegar aqui nesse microfone e dizer assim, o Botafogo está amarelando, o Botafogo está pipocando. Aí o Botafogo ganha do Palmeiras amanhã, dá um jeito de ganhar do Atlético, sei lá, empata com o Inter, ganha do São Paulo, é campeão das duas coisas. Onde eu vou enfiar esse meu discurso, né? Dá uma sugestão de onde enfiar esse discurso. Então, assim, deixa pra lá. Ao mesmo tempo, né, eu não posso aqui ser leviano e ignorar que o Botafogo, nas últimas 3 rodadas do Brasileiro, claramente deu uma pilhada. Eu concordo quando o Rodrigo Machado fala que o Botafogo ficou nervoso. A gente viu quanto Vitória, uma equipe um pouco mais tensa, um pouco mais nervosa. Eu não vou tratar como descontrole emocional, eu não vou tratar como um time que está derretendo, né? Tem muita gente que gosta de utilizar essa palavra, que é até boa para ilustrar o momento quando uma equipe cai muito de produção. Eu acho que ainda é um recorte muito curto. O Botafogo agora ele tem a chance de comprovar que ele sabe decidir. Contra Palmeiras, Inter, Atlético Mineiro na Liberta e São Paulo. Palmeiras e São Paulo, curiosamente, 2 equipes que o Botafogo teve que eliminar na Libertadores da América para chegar nessa decisão contra o Atlético. O Inter, um adversário pesadíssimo, que joga nesse momento o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. 16 é o time mais jogos invicto. Cara, 16 jogos, irmão. E jogando bem. Chegou o momento, quase Botafogo. Um turno já, né? Botafogo agora ele tem 2 caminhos. Ou ele cala a boca de quem tá dizendo que ele tá amarelando, e se calar a boca vai ser em grande estilo, com grandes jogos e grandes vitórias, ou o Botafogo vai ratear de novo. No Brasileiro, me desculpa, se o Botafogo não ganhar, a gente vai ter que dar razão pra quem tá dizendo que o Botafogo está amarelando. Cantarelli, me desculpa, quem abre 6 pontos de vantagem na reta final, tudo bem. Abrir 6 pontos de vantagem na 4ª rodada é uma coisa. O Botafogo abriu 6 pontos esses dias aí. Teve uma sequência com jogos contra Cuiabá e Vitória dentro de casa. Um jogo fora contra o Atlético Mineiro que não tá jogando nada. O Botafogo teve uma máxima o tempo inteiro. E o Botafogo não conseguiu encaminhar o campeonato. O Botafogo transformou o campeonato nesse, como diriam os mais antigos, pau com formiga. Já segurou um pedaço de pau com formiga? Pô, mas deve doer isso, hein? É complicado, é difícil formiga pra caramba, segurar. assim, caraca. Esses são os comentaristas mais antigos que eu ouvia lá no rádio há muito tempo atrás. E tá aí, irmão. Esse é o problema. Como é que é? Que depende da picadura da formiga, né? Como é que é? Depende da picada da formiga. Da picadura da formiga. Da picada, né? Jorginho entende do assunto. Então eu já quero chegar. De formiga, Já pegou? É a formiga vermelha, aquela formiga e vermelha. Essa maltrata. Essa, ela costuma costurar a folha quando ela... Saúva? Saúva, é. Não, saúva é outra, né? Não, Você já conheceu alguma tanajura? Já comi.
é comum. Farofinha com farofa? Com farofa. E, cara, é porque é igual rã. A gente sai pra pescar rã, voltava cheio de rã na corda. Isso. Aí pegava. Hoje em dia, com essa poluição, você não acha Tanajura e não acha Tatuí e não acha. Outro eu esqueci. Ah, mas você pode. Não acha. Mas você pode sair também e voltar cheio de perereca. É. Ah, não come. Você lembra do funk sapo, perereque, Mas não se come, não. Só se desses três aí. Matador é o Valdir. Comestível é só rã desses três aí. Rã, a carne é muito boa e cara, né? Sopa de rã, antigamente, os antigos tomavam muita sopa de rã, né? Eu pesquei muita rã e fritei, foi gostoso. Você é antigo, cara? Sou dessa época aí. É estagiário. Aqueles córregos de bairro, era tudo limpo. A gente pegava rã ali, tinha vida. Agora... Gabriel Paredes, você já teve essa experiência de conhecer uma Tanajura? Não, deixa pra lá isso. Não. Eu vou só fechar o raciocínio. Olha só, se o Botafogo realmente tropeçar no Brasileiro, não conseguir ganhar o título, vai ter que ser cobrado por isso. É um time que abriu vantagem e não conseguiu confirmar essa vantagem. Na Libertadores, me desculpa, é um jogo único, é até normal. Ganhar, perder, empatar. O Atlético não é esse time tão ruim que muita gente tá pregando por aí. Pode acontecer qualquer coisa no jogo único. Agora, no Brasileiro, agora sim está em aberto. Mas o campeonato já esteve na mão do Botafogo. E se o Botafogo não conseguir agora uma reviravolta, decidindo bem contra Palmeiras, contra Inter, contra São Paulo, vai ser taxado como um time que não soube decidir. Na palavra dos rivais, um time que amarelou. Isso. Na nossa análise, a gente vai ter que encontrar uma forma um pouco mais qualificada de entender o que aconteceu. Mas os rivais vão pegar no pé e o torcedor do Botafogo vai ter que aturar. Eu tenho uma Isso pergunta se pra o você. Botafogo realmente falhar na decisão do Brasileiro. Tá, Botafogo amanhã, vamos supor. Peraí, que eu gosto de fazer isso aqui. Aí, caiu o microfone. Boa. Botafogo perde amanhã. Não. Tá? Botafogo perde amanhã. Aí vão dizer, amarelou, Botafogo amarelão, tal. Aí ele é campeão da Libertadores. Aí como é que eu vou dizer que um time que é campeão da Libertadores é amarelão? Não vou poder dizer isso. Porque vai assim, ter falhado no Brasileiro, vai ter a cobrança. Pô, de novo, vamos supor, campeão da Libertadores e vice do Brasileiro, perdendo o Brasileiro. Da Libertadores, eu acho eu acho que o torcedor vai nem ser campeão da principal competição do continente. Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro. Pô, beleza. Aí eu não posso dizer que um time a Libertadores amarelou. O Peñarol é um time hoje muito enfraquecido, mas é um pentacampeão de Libertadores. Claro. E o Botafogo também passou por ele. Deixa um pouquinho de lado agora. Palmeiras, São Paulo e Atlético eu digo pela tradição do time. Nojento, né? De Libertadores. Mata-mata complicado. Vocês estão esquecendo de um fator importante, cara. Eu acho muita pressão sobre o clube, sobre os atletas, sobre o técnico, quando o jogo de futebol é jogo. Não é só técnica, depende de sorte também, pô. E se a sorte não favorecer? A gente é que a própria montagem. Mas eu acho, hein? Os próprios enfrentamentos. Falar da Libertadores, a final da Libertadores, eu até concordo que o fator sorte pode entrar um pouquinho em campo. Vou falar alguns nomes aqui. O campeonato de 38 rodadas é meramente a competência que define quem ganha. Mas não é sorte também, dependendo de quem o cara vai enfrentar? São 38 jogos. Não dá pra falar em sorte. Você disse que o Botafogo disparou fazendo pontos de vantagem em cima de clubes que não tinham tanta representatividade. Você não acabou de falar isso agora ou eu tô vendo? Disparou, foi o contrário. 6 pontos. Na hora de disparar contra os clubes que não tinham tanta representatividade, ele não venceu. Isso não é sorte ou falta dela? Pô. Vou te dizer, mas na Libertadores, o menino estagiário Jorginho, que não tá tão errado, não. Vou te falar alguns nomes aqui, ó. Pinola, Ener Valência, Riascos, Diego Souza. Mas porque é o mata-mata, né, Cantarelli? O mata-mata ele se define, no máximo ida e volta, no caso da final, um jogo único. E pode ser nos pênaltis também. O Hulk dá um chute no meio da rua, desvia no zagueiro e engana o John, o Atlético tranca a casinha, o Botafogo dá 200, o chute no gol não ganha, beleza. Aí você pode até falar um pouquinho de sorte e azar. No Brasileiro, não aceito. No Brasileiro, um time que abriu 6 pontos. Se esse time perder, veja bem, não é 6 pontos com muito campeonato pela frente. O Botafogo abriu 6 pontos, tendo uma sequência contra Cuiabá e Vitória em casa. Se o Botafogo não vencer, vai todo na conta da falta de poder de decisão do Botafogo. Nesses últimos jogos do Botafogo, tô falando do nervosismo aqui, porque, cara, eu tenho quase certeza que tá todo mundo muito focado em ser campeão da Libertadores. Então, na última semana, aí eu tô falando do recorte de Atlético Mineiro e Vitória, tá? Eu acho que a galera, não é que o Botafogo não foi incompetente. Acho que foi incompetente, tá? Mas eu acho que esse fator, cara, a gente despreza muito, eu sempre gosto de falar isso aqui, o fator anímico da parada. Porque assim, o pessoal tá focado, a gente tem que ganhar do Atlético. Cara, esse é o jogo do ano, é o maior jogo da história do Botafogo. Acho que isso pode ter alguma influência nos últimos 2 resultados, por exemplo, sei lá,
Contra o Cuiabá, beleza. Mas eu digo assim, esses últimos 2 jogos, cara, a gente sabe como é que funciona o futebol. Tem outro fator aí que a gente não tá falando. O Botafogo nos últimos 2 jogos não jogou completo, né? Eu acho que ele, por exemplo, você tem contra o Atlético Mineiro, você não tem o Savarino. Cantarelli, mas quem jogou 38 rodadas completas? Mas contra o Galo, o não é Luiz o Henrique melhor jogou elenco. de início, não jogou? O Luiz sim, o Savarino não. Ah, beleza, mas pô. E o Igor Jesus também não. O Botafogo foi no banco. Da seleção. Botafogo tem um elencaço Mas o Luiz ou não também tem? tava na seleção. É isso. Botafogo tem ou não tem um elencaço? Ah, porque o Luiz Henrique foi irresponsável. Foi irresponsável contra o Atlético. Mas não dá pro Botafogo ficar chorando que não contou com o Luiz Henrique num jogo. O Botafogo tem elenco de sobra pra lidar com isso. Ou então não tem o tal elenco que a gente tanto prega aqui. Se tem esse elencaço, com o DM vazio. DM vazio, Botafogo tem que conseguir contornar essa situação. Quer o copo meio cheio? Se o Botafogo for campeão da Libertadores, amanhã vence o Palmeiras. Eu já falei do perder. Agora vamos lá, o cenário de vitória. E aí começa a arrancada ali, nos últimos 2 arrancadas que eu tô falando assim. A gente já começa a falar de vai ser campeão brasileiro? Aí vai começar o comparativo com quem? Flamengo 19. Flamengo 19 foi campeão da Libertadores e do Brasileiro. Aí começa uma discussão. Iniciar essa discussão nesse programa. Não, mas aí os próprios ouvintes vão falar assim: fala aí agora. Eu não. Essa discussão ela só pode acontecer se o Botafogo ganhar os 2 títulos. Se ele não ganhar os 2, não tem nem como comparar. Então, assim, essa discussão. Não, mas aí esse é o copo meio cheio. A gente vai projetando os 2 títulos. Se acontecer, eu prometo que eu vou incluir na pauta desse programa aqui, o primeiro programa. Pós os 2 títulos aí, eu incluo na pauta desse programa aqui. Aí vocês saem na porrada com a torcida aí. Qual foi a melhor campanha, cara? Tem uma parada do Flamengo de 2019, é meio que uma instituição, por alguma razão, intocável, né? Porque foi a campanha... Mas a campanha, cara... A campanha do Flamengo foi bizarra. Tem muita gente que fala assim, o Flamengo não teve rival. O Santos foi o melhor vice, acho que da história do Brasileiro de pontos corridos. Fez 76 pontos. Uma pontuação que daria o título em muitas outras competições. Por falar nisso, nesse ano, você sabe que Botafogo e Palmeiras já tem pontuação maior do que no ano passado. É verdade. Campeão do ano passado foi o Palmeiras, tem menos pontos. Campeonato também, meu Deus do céu, né? O Palmeiras, campeonato estranho também. O Botafogo dispara, depois ele começa a perder. O Palmeiras ganhando ali, pô. E aí, pessoal, essas são as imagens, né? Que o Botafogo postou. As fotos, vamos ver aqui vídeos também. As fotos do evento ali, do apoio da torcida do Botafogo após o treino de hoje do Botafogo no Newton Santos. Imagens ali muito bonitas da torcida do Botafogo. Fizeram ali uma rua de fogo para um ônibus chegando. Bandeira, fogos, uma parada muito maneira. O Botafogo dá show, né? Esse ano tá dando muito show. O ano passado também deu muito show. Se Deus quiser, a gente vai aí ser campeão, tá? Coroar esse baita ano. Aí os jogadores vendo ali a festa. O Arthur Jorge. Pô, muito legal, cara. Muito legal mesmo. E é isso, né? O Botafogo agora... Hoje é o último dia do Botafogo no Rio de Janeiro. Daqui vamos para São Paulo. Para a final do Brasileirão contra o Palmeiras. E de lá vai direto para Buenos Aires. Tem que estar quarta-feira em Buenos Aires. Para alguns eventos aí que a Conmebol obriga os 2 times finalistas a presenciar, participar, etc. Então, já estamos em clima de... Assim que acabar o jogo contra o Palmeiras, mal dá para comemorar e você já vai entrar em clima de Libertadores de final. E você vai ver tudo mesmo aqui no canal, cara. Todos os comentários de todos os comentaristas, de todos os programas, de todos os canais, você vê aqui no nosso canal. Eu não posso colocar a música, né, porque é Beth Carvalho, tem copyrights aí, eu posso tomar uma punição. Mas tá cantando, esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço. Cara, é uma festa muito bonita. Tomara que esses jogadores incorporem aí a garra dessa torcida do Botafogo, essa vontade, queiram, consigam aí dar o máximo, porque a gente vai precisar, cara. Serão 2 finais muito pegadas, 2 times complicados, Galo e Palmeiras, mas são um tipo de jogo que o Botafogo gosta. Jogos de time grande, jogos importantes, times competitivos, times fortes, que tem aí a oferecer, a atacar. Não fica só se defendendo. O Galo pode se defender, o Palmeiras acho que vai vir pra cima. Muito legal essas imagens, cara. Tem mais aqui, vamos botar mais coisa.
Aí os jogadores. Também outra música aqui que não posso botar, né? É um trap. Que é que, não tem medo dos homens, porque são os homens também e tal. Não sei de quem é essa música, mas... Aí os jogadores aplaudindo. Marlon à frente, capitão, Barbosa ali, Júnior Santos, Cuiabano, Luiz Jesus, Almada, Savarino, Rafael ali atrás, Matheus Ponte, Adrielson, Carlos Alberto. Muito legal, cara. O clima tem que ser esse, cara. O clima tem que ser esse mesmo. Apoio até o final. Irmão, quem tiver com medinho de pressão, de torcer pro Botafogo nesse momento difícil, mete o pé, cara. Agora é hora de quem tem sangue nos olhos. A torcida lutou 30 anos por esse momento, a gente voltou a estar nele e a gente tem que buscar até o final. Os jogadores vão buscar os jogadores? Vão buscar. A gente também tem que buscar juntinho com eles. Apoiar, empurrar o time. É isso aí, cara. Tá de parabéns, todo mundo tá aí. Todo mundo tá aí, tá de parabéns. Isso aí. Muito bom. Muito bom, muito maneiro. Aqui eu posso botar, não tem música. E aqui a gente deu uma missa, né? A missa que rolou no Cristo Redentor. Vou olhar aqui, ó. Eles estão no pé do Cristo. Honrando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um passo de luz, tua estrela solitária te conduz. Ali é Cristo. Uma missa aí pra trazer boas energias. A piedade de Deus passou o Botafogo sofre tanto e agora tem que ganhar 2 títulos. Prazer, tradições, admirações também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Bom, pessoal, é isso. Como eu falei aqui, todos os comentários de todos os comentaristas, de todos os programas, de todos os canais, você vê aqui sobre o Fogão, claro, ou assuntos relacionados. Você vê aqui no nosso canal de amanhã, primeira final, até o final do campeonato, mas incluindo a final contra o Atlético Mineiro, pelo menos até a hora que eu estiver em casa, né? Porque eu vou sair pra ver esse jogo na rua também. Não sou filho de Deus, né? Sou filho de Deus. Quero estar no meio da galera pra ver esse jogo na rua também, comemorar, vibrar quando a gente for campeão. E seremos campeões, sim. Então, até ali o começo da tarde de sábado, tudo que pintar na televisão, nos sites, na mídia em geral, você vai encontrar aqui, tá? Então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo. Todos esses conteúdos que eu citei agora, você vai receber o aviso do seu celular, uma notificação quando pingar aqui no canal, tá? E seja membro para ajudar a gente a fazer esse trabalho, né? Então, difícil, árduo, né? Complicado. É muito trabalho, muito conteúdo para editar, para gravar, para selecionar. Então, dá uma moral aí, né? Com valor simbólico aí de 3, 5 reais. Ajuda muito o canal a fazer esse serviço aqui para vocês todos os dias, tá bom? Eu sou o Rafael, fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!